Lançamento desse ano em 2005, que atualmente está em sistemas de streaming, nós temos Prédio Vazio, que é o filme mais recente de Rodrigo Aragão, que eu já tive o privilégio, inclusive, de entrevistar no meu canal, que é um dos grandes cineastas brasileiros de terror, que há anos faz filmes, iniciando com um filme de zumbi, Mangue Negro, anos atrás, com dinheiro tirado do próprio bolso, basicamente sem recursos, só com os amigos, e atualmente fazendo essa produção do Prédio Vazio, que mais do que um filme, ele é um filme escola, trazendo várias pessoas para se formarem como artistas no meio cinematográfico através do processo de produção desse filme. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e vamos falar hoje do Prédio Vazio. Filme esse, como eu falei, Rodrigo Aragão, que ele é mais conhecido pelas séries de filmes de zumbis dele, onde nós tivemos Mangue Negro, nós tivemos um dos mais recentes, que é o Cemitério das Almas Perdidas, e o que acontece é que nesse filme nós não temos zumbis, nós temos almas penadas, porém nós temos ainda a questão, justamente, o gore que vai ser desenvolvido dentro do filme e a questão sobrenatural como um todo. Bem, fazendo uma sinopse do filme, lembrando que esse vídeo sempre vai ser sem spoilers, o que acontece? Aqui, uma garota, ela perde subitamente o contato com a mãe, que está em Guarapari, Espírito Santo. Então, o que acontece é que ela vai até o prédio onde estava a mãe pegando e alugando um localzinho para poder pegar e passar o carnaval, e o que acontece é que ela descobre que o hotel é um local quase abandonado e um local simplesmente mortal para qualquer um que pegue e tente entrar lá dentro. Então, primeiro ponto é que a introdução do filme, ele é quase um curta-metragem perfeito, onde temos um casal de velhinhos passando justamente as férias no local, inclusive porque uma coisa bem importante é que Guarapari realmente tem umas áreas de areias que tem histórias de que tem propriedades medicinais por causa da radioatividade leve, que tem alguns pontinhos ali. Assim, existe material radioativo no Brasil, porque não parece, alguns ultra leve, outros mais complicados, inclusive com tráfico brasileiro de materiais radioativos, mas não vai ser o foco do nosso canal, sabe? Então, prosseguindo dentro da história, então aqui os velhinhos estão indo para essas praias medicinais, para essa areia justamente para você pegar e lidar com as propriedades medicinais, e à medida que a gente vê a história, a gente vê uma presença sombria, mais de uma presença aparecendo cada vez mais, e ao mesmo tempo alternando entre aquela melancolia dos problemas que tem os velhinhos, a fofura do tratamento deles, e o suspense crescente de alguma coisa em torno deles chegando e se aproximando cada vez mais, e penetrando cada vez mais na vida deles, até o grande desfecho, né, que vai nos levar diretamente para a história em si, com a nossa protagonista. E o que acontece é que a nossa protagonista, a gente vê que ela tem uma certa capacidade de premonitória, uma certa percepção do sobrenatural, e mesmo o namorado dela também tem algum grau de percepção, uma coisa aqui e ali, e eles vão junto investigar o que aconteceu com a mãe dele. Lembrando uma coisa, porque eu falei tanto de Guarapari, porque historicamente foi filmado na cidade de Guarapari, aproveitando-se justamente do carnaval da cidade. Inclusive, temos uma música bem bonita, que é usada tanto como introdução quanto encerramento do filme, né? Que mostra justamente a questão das grandes praias que tem a cidade, do mega carnaval que tem lá, tanto que não é falado mal da cidade em si, mas sim justamente a ideia de um edifício quase caindo aos pedaços, aquela coisa bem do tipo, a pessoa conseguiu pegar o pior coisa com a pior classificação possível, caindo aos pedaços e disse, aqui que eu vou me hospedar, sabe? Então, aquela primeira coisa, lembre-se sempre de verificar todas as referências do local onde você está se hospedado para evitar um abacaxi nas suas férias. Lembre-se, muito importante disso. E a ideia é que ela tem um sonho horrível, um pesadelo, e quando vai entrar em contato com a mãe, ela perde subitamente o contato com a mãe e vai lá investigar o que está acontecendo. E o prédio por si só é ultra difícil de entrar, porque parece que não tem ninguém lá dentro, além da pessoa que cuida. E quando eles dão um jeito de conseguir entrar lá dentro, acontece tragédia após tragédia. Vira quase um filme de slasher, né? Onde eles têm que... a protagonista tem que sobreviver e tentar tirar a mãe dela, o namorado lá de dentro, porque a coisa tá ficando feia, né? E, ao mesmo tempo, né, nós temos os fantasmas que aparecem justamente no prédio.
Então, e é claro que ao longo da história, como ela é uma coisa bem desenvolvida, nós vamos pouco a pouco sendo colocados o que está acontecendo dentro daquela trama. Inclusive, isso é uma coisa bem bacana, porque as histórias normalmente do Rodrigo Aragão, elas são bem feitas, só que é aquela coisa mais simples, com aquele gore que é colocado, né? Com aquela coisa macabra que é jogada lá no meio, né? Apesar de sempre ser construído, cada filme que ele faz, ele cria uma história cada vez mais profunda e complexa. E aqui é bem interessante que ele começa muito mais como eu disse, uma história mais melancólica no início, vai evoluindo para um suspense de investigação sobrenatural pouco a pouco, até evoluir para uma coisa mais slasher e para uma coisa extremamente gráfica, dos fantasmas pegando e fazendo as mais diversas atrocidades. Então ele sabe desse filme começar com uma coisa mais simples e suave, e ele vai crescendo, se desenvolvendo até o grande clímax dessa história, inclusive com porrada direto com o fantasma mais próximo do final, sabe? Então, e você não sabendo quem vai sobreviver, porque você vai ver que aquele prédio há um longo tempo já passou por um monte de coisa, sabe? Então, até onde o local por si só ele é sombrio, né? E até onde a gente teve uma série de tragédias que ajudaram a pegar e alimentar as trevas, envolvendo justamente aquele local, transformando ele num grande antena para as forças do mal e atraindo novas pessoas para se alimentar, sabe? Nesse aspecto, ele lembra muito, ele lembra alguns filmes interessantes sobre isso, né? Por exemplo, temos a Residência Hill, onde temos o conceito de uma casa que se alimenta das almas que vão pegando e se prendendo lá dentro, sabe? Ou temos ainda por cima, aqui fica bem mais claro a referência, do filme O Iluminado, né? Que é justamente um hotel mal assombrado, onde não tem quase ninguém lá dentro, né? Só que O Iluminado, além de ser um hotel gigantesco, né? Nós temos e que teoricamente funciona fora dos períodos onde ele tá quase vazio, né? E lá a gente tem o ponto de vista de alguém que é contratado para cuidar do hotel e acaba sendo cada vez mais sugado pelos poderes das trevas lá dentro, né? Já que temos alguém tentando resgatar alguém que tá preso lá dentro do hotel pelas forças das trevas que estão lá dentro, sabe? Então a gente vai conhecendo um pouquinho mais da história do hotel, né? Do hotel dentro da história. E outro elemento importante que dos filmes do Rodrigo Aragão, mais precisamente não de todos os filmes, mas que ficou cada vez mais importante nos filmes, foi o chamado Livro de São Cipriano. Lembrando que no mundo real existe sim o Livro de São Cipriano, e eu quero mostrar até uma coisinha pra vocês, galera. Então, o que acontece, essa é uma das minhas edições que eu tenho do livro de São Cipriano, né? E a ideia básica é que São Cipriano foi um santo da Igreja Católica. Na verdade, existem dois santos com o nome de Cipriano, né? E um deles era conhecido por ser um mago extremamente poderoso. E o que acontece é que ele tinha se apaixonado por uma santa chamada Justina, só que ele não conseguia seduzir ela com os poderes das trevas, até que realmente percebeu que os poderes da luz eram maiores do que os das trevas, largou a feitiçaria, se uniu com ela, só que a ideia tiveram depois um final trágico, porque todo mundo estava perseguindo eles, só que o que ocorre é que ele teria deixado justamente escritos secretos da época que ele seria um grande feiticeiro. Então, até hoje, existem reuniões de livros dos mais diversos, dizendo-se que serem os verdadeiros pergaminhos de São Cipriano, com seus feitiços, etc. As edições mais famosas que o pessoal encontra por aí foram criadas, inclusive, a partir lá no século XIX, lançados aqui no Brasil, né? Com uma coletânea, na verdade, de lendas, feitiços e rezas de origem portuguesas e lançado aqui no Brasil, né? Porém, existem vários tipos de coisas lançado das mais diversas períodos, desde a Idade Média até hoje, com a gente dizendo, não, esse é o verdadeiro livro, tudo mais, né? Inclusive, existem lendas associadas de que teriam edições desses livros que seriam amaldiçoadas, que você não poderia nem ter mesmo em casa, ou se você ler determinada edição do início ao fim, coisa horrível vai acontecer. E é claro que, como é uma coisa bem de lenda e folclore bem brasileiro e nacional, isso está dentro dos materiais do Rodrigo Aragão. Então temos teoricamente o lendário livro de Cipriano, que aparece em várias histórias, né? Sendo justamente o responsável por invocar zumbis, as forças das trevas, etc, sabe? Então, inclusive, no filme
justamente o Cemitério das Almas Perdidas, que eu aconselho muito vocês assistirem, que é um filme excelente, que se passa em dois momentos. Um período no passado, onde temos um falso sacerdote chamado Cipriano, que consegue achar o livro das trevas e usar ele para conseguir poder, e no presente, onde o Cipriano zumbi, com seu exército de zumbis, tenta sair do local onde foi justamente aprisionado para conseguir usar os seus poderes para espalhar o caos pelo mundo, né? Então, nós temos justamente, eu acho que a melhor versão do livro de Cipriano aí. Inclusive, na primeira edição que eu fui da Horror Expo no Brasil, eu conheci pessoalmente o Rodrigo Aragão e ele me mostrou diretamente justamente essa versão do livro que foi criada justamente para sessões cinematográficas, com um monte de imagem, texto, etc. Nossa. Então, tipo, é objeto, não objeto amaldiçoado, é objeto cinematográfico, criado justamente para pegar e fazer historinhas de terror bacana a versão do filme, né? Mas é legal que justamente vendo tantas lendas de São Cipriano aqui no Brasil, você pegar e utilizar esse objeto. E ele existe em determinado ponto no filme, o que dá a entender que rituais do mal foram feitos no passado e responsáveis, seja por criar, seja por fortalecer ou ampliar a maldição do prédio dentro da história, né? Então é muito bacana aqui detalhes simples dos cenários, eles ajudam a pegar e construir um crime interessante. Tanto de pegar e termos de repente, se você olhar o cenário, de repente aparecer uma assombraçãozinha aqui ou ali, o que já gera uma coisa gostosa e interessante para você pegar e querer reassistir o filme, quando pega, ajuda a ser detalhes que ajudam a você contar a história dentro desse processo. E como temos um local que justamente reúne e absorve fantasmas, a gente tem a questão de quais são os fantasmas do mal, que estão lá realmente para devorar e destruir o que tem pela frente, e quais são coitados que estão aprisionados, dando um jeito de pegar e sair de lá, né? Então, é bem gostoso você pegar, para quem é fã de filme de terror e gosta de uma história de assombração, você pegar e ir mergulhando lá dentro, né? É claro, como eu falei, tem que ter um pouquinho de estômago, porque é o tipo de história que você pega e vai justamente contando pouco. Como eu disse, você pega e tem uns momentos mais gráficos dentro da história, né? Mas ao mesmo tempo, temos toda uma mitologia própria bem construída, como eu falei, do funcionamento do local, etc, né? E é uma mitologia que acaba com isso, graças ao livro, acaba não sendo jogada. Quem assistiu os filmes anteriores dele vai conseguir pegar e curtir ainda mais isso. Então, não é obrigatório você ter assistido os filmes anteriores do Rodrigo Aragão. Inclusive, se for para assistir um anterior só, pra você pegar e curtir mais a história, veja justamente o Mistério das Almas Perdidas. Mas se você só assistir esse, dá pra você pegar e curtir do início, do começo ao fim, essa obra. Porque cada filme é feito como uma obra em separado, para poder pegar e você curtir ao máximo justamente aqueles elementos do horror sobrenatural. E não é apenas um filme de terror que absorve certos elementos brasileiros, né? E absorve umas ideias sobrenaturais importantes nos Estados Unidos. Temos um certo grau de influência italiana dentro dessa história. Pois é! Vamos lembrar que nós temos um dos grandes produtores, que é Lúcio Fucci, de filmes italianos de zumbis, cujos efeitos gráficos e questões de câmera, ele trabalhou de forma bem interessante, causando as mais diversas sensações. E nós temos o mais sutil, delicado, o pai, inclusive, tecnicamente do gênero slasher, e um dos grandes mestres do giallo, que são os filmes de suspense italiano, que é justamente o Mario Bava, junto com o Dario Argento. E você vê essas influências tripla dentro da história, inclusive a forma como é filmado, a forma como é trabalhado a questão das luzes. Não é um filme simplesmente você tá todo claro fora por causa do carnaval e tudo fica tudo escuro lá dentro. Nós temos ambientes com luzes distintas, mais tendendo para o vermelho, ora para outros tons de cor, justamente para ressaltar, o fato de que aquele é um local sobrenatural, então temos luz sobrenatural dentro da história. Número 2, você tá vendo, na verdade, a coisa pelo ângulo de vista do emocional, da angústia ou alegria que tá alegria quase nada, pelo qual você está vendo os personagens dentro daquela história, né? Isso tudo, basicamente, sem usar computador.
E com isso, a gente tem a questão justamente de como você edita o filme e como a atuação dos atores transmite as emoções e sentimentos ligados àquele momento, sendo a indecisão do que está acontecendo, sendo a curiosidade, sendo a raiva, sendo a dor, e de forma mesclada, já que nossos sentimentos são complexos, que permite você pegar e ir contando essa história, sabe? Então, bem bacana, como eu falei, temos elementos sobrenaturais que são tratados, temos um conceito que é simples, que é um prédio mal assombrado em uma investigação, mas sendo tratado com personagens elaborados, com motivações complexas, e o mesmo prédio em si podendo ser visto quase como um personagem como um todo, né? Fora a medida que a gente vai descobrindo as forças fantasmagóricas que estão acontecendo lá dentro, né? Lembrando como fazer qualquer filme no nosso país é complicado, já que temos o maior custo da América Latina para você conseguir produzir audiovisual devido às necessidades relativas com o equipamento, né? E infelizmente investimento para filmes de terror acaba sendo bem difícil aqui no nosso país por uma série de preconceitos. Então, gente, para quem gosta desse tipo de filme, vai atrás e assiste. Se você assistiu outros filmes do Rodrigo Aragão, outros filmes de Casa Mal Assombrada, ou assistiu o Iluminado e gostaria de colocar sua opinião aqui embaixo, fala aí e até o próximo vídeo. Falou!